Senhores e senhoras, vocês estão prestes a assistir a um dos debates mais intensos e reveladores sobre o futuro do Brasil. Dois gigantes da política nacional frente a frente, expondo verdades, confrontando ideias e mostrando o que está em jogo para o nosso país. Será que o Brasil vai continuar no mesmo caminho ou finalmente vai mudar de rumo? Se você quer entender o que realmente acontece por trás dos bastidores do poder, ficar por dentro das principais críticas, propostas e desafios que moldam o nosso destino, então você está no lugar certo. Mas antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Aqui você encontra debates, análises e conteúdos que vão muito além das manchetes, para que você esteja sempre informado e preparado para fazer a diferença. Agora, sem mais demora, vamos ao que interessa. Ciro Gomes e Lula, em um embate que vai mexer com a sua cabeça e com o futuro do Brasil. Prepare-se. Ciro Gomes escancara Lula em rede nacional. O dia em que a máscara caiu, a plateia está em silêncio. As luzes do estúdio se apagam, restando apenas um foco intenso sobre o centro do palco. De um lado, Lula, ex-presidente da República. Do outro, Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador e eterno crítico da engrenagem podre que gira por trás do poder. Mas o que se desenrola naquela noite não é apenas mais um debate. É um confronto de visões de país. É o momento em que um político experiente, mas inconformado, decide tirar o verniz da narrativa oficial. Ciro não espera muito. Com o microfone em punho e o olhar firme, ele dá início ao que seria um verdadeiro desmonte da imagem construída em décadas por Lula e seu partido. Eu quero falar com o povo brasileiro sem medo e sem censura, porque está na hora da verdade, diz Ciro com a voz carregada de indignação. Ele começa expondo a farsa do lulapetismo econômico. Denuncia sem hesitar a forma como o governo Lula, travestido de defensor dos pobres, se curvou ao sistema financeiro mais concentrado do planeta. A plateia prende a respiração. Vocês acham que Lula governa para o povo? Pois saibam, em nenhum país do mundo os bancos lucram tanto como no Brasil. E quem fez isso? Foi o governo que dizia lutar contra os poderosos. Mentira! Foram eles que alimentaram esse monstro. A indignação de Ciro cresce. Ele aponta dados, cita fontes, expõe contratos, fala dos juros escorchantes, da dívida impagável que massacra milhões de brasileiros. Do teatro da falsa inclusão social, sustentado por consumo via endividamento, enquanto os mais ricos viram sua fortuna crescer. Durante os governos do PT, as 5 maiores fortunas do Brasil aumentaram em mais de 400%. Enquanto isso, o povo brasileiro viu sua renda estagnar, sua dívida explodir e sua esperança ser vendida a prestações com juros de agiota. A plateia reage com espanto. Alguns gritam, outros aplaudem. O clima esquenta, Ciro continua, agora mirando direto no coração do discurso petista. O lulismo criou um país de aparência, onde se esconde a realidade com maquiagem social. Deram crédito, mas não mudaram a estrutura. Deram Bolsa Família, mas deixaram o povo nas mãos dos bancos. Lula não fez uma revolução social. Ele administrou a pobreza com migalhas enquanto transferia trilhões ao sistema financeiro. A câmera foca no rosto de Lula, impassível. Mas nos bastidores há desconforto. Ciro segue impiedoso. Lula, o senhor fala em democracia, em justiça social. Mas quem controla de verdade esse país? É o povo? Ou são os bancos, os fundos de investimento, os donos da dívida pública? Foi o senhor que assinou esse pacto com os rentistas, e hoje o Brasil é refém do capital especulativo, não da vontade popular. A voz de Ciro reverbera no estúdio como uma denúncia solene. Ele vai além. Explica como a política de superávit primário transferiu recursos dos pobres para os ricos,
como a taxa de juros real brasileira, sempre entre as mais altas do mundo, foi mantida intacta nos governos petistas. O Brasil virou um paraíso do capital improdutivo. Enquanto isso, a indústria que gera emprego foi destruída. E o senhor Lula vendeu o futuro da juventude brasileira em troca de popularidade e lucro fácil para banqueiros. A plateia se divide. Alguns se levantam em aplauso. Outros murmuram, desconcertados. E então, Ciro atinge o ponto mais crítico. O que o PT fez foi trocar a esperança real por marketing eleitoral. Criou-se uma bolha de consumo com base em crédito podre. Quando essa bolha estourou, em 2014, o país mergulhou na recessão. E a resposta do PT foi trair seus princípios e aplicar um ajuste fiscal brutal contra os trabalhadores. Ciro respira fundo. A tensão no estúdio é palpável. Não me venham falar em golpe. A crise que abriu as portas para a direita foi fabricada dentro do próprio Palácio do Planalto. Foi o lulismo que falhou com o povo e abriu caminho para o retrocesso. A plateia explode. O debate já não é mais apenas sobre o passado, é sobre o futuro. E Ciro encerra com uma convocação. O Brasil precisa de um novo projeto, que enfrente os poderosos, que combata a concentração bancária, que mude a estrutura tributária, que tire o povo da escravidão do crédito. Não é com slogans, nem com populismo barato que faremos isso. É com coragem, com verdade e com trabalho sério. A luz baixa. O silêncio retorna. Mas a mensagem já está no ar, viva, ardente, irreversível. A tensão no ar não se dissipa. O silêncio da plateia parece carregar o peso de uma nação inteira em expectativa. Ciro retoma o discurso, agora mirando diretamente as promessas não cumpridas e as contradições internas do governo Lula. Vamos falar das promessas, das conquistas vendidas como milagres. O milagre do crescimento do PIB durante o primeiro mandato de Lula não foi obra da política social. Foi a bonança do preço das commodities que derramou recursos nas mãos do governo. Mas isso não é mérito, é sorte momentânea. Ele avança. O que Lula não disse, e muitos não querem ouvir, é que sua política econômica nunca enfrentou o verdadeiro problema. A estrutura perversa de concentração do poder econômico no Brasil. Enquanto o agronegócio e os bancos ditam as regras, o trabalhador brasileiro fica à mercê da inflação e da precarização. Ciro aponta que a inflação, mesmo controlada em parte graças a políticas do Banco Central, sempre foi mantida em níveis que corroem o salário real da população. Inflação baixa para o mercado financeiro, mas alta para o bolso do trabalhador. Isso é uma equação que o governo Lula jamais quis resolver. Por quê? Porque é essa pressão que justifica os juros altos e os lucros dos bancos. A plateia acompanha, absorvendo cada palavra como um soco na boca do estômago. Se o povo brasileiro pudesse entender isso, a narrativa mudaria. O povo acha que os programas sociais resolveram o problema da desigualdade, mas só criaram uma fachada para o sistema continuar intacto. Bolsa Família foi importante, sim, mas é insuficiente para transformar um país. Ciro agora eleva o tom, revelando o que chama de a grande traição. Foi o PT que aprovou a emenda do teto de gastos. Essa foi a âncora que paralisou o investimento público por décadas, sacrificando saúde, educação, infraestrutura e a qualidade de vida dos brasileiros. Isso, sim, foi um golpe contra a população. O silêncio se rompe com murmúrios de surpresa e indignação. Enquanto isso, a dívida pública explode. Mas o que aumenta mesmo é o pagamento aos rentistas. Pagamos uma fortuna em juros e amortizações. É dinheiro público que poderia ter sido investido em creches, hospitais, segurança. Ciro esboça um olhar grave, denunciando a manipulação midiática. O governo Lula usou a mídia para construir um mito, uma imagem de líder carismático que salva o país. Mas essa
Imagem esconde o verdadeiro projeto: manter o Brasil refém do capital especulativo e das grandes corporações. Ele não deixa dúvidas. A política econômica petista é a política do banqueiro. Enquanto o trabalhador se endivida, os bancos lucram bilhões e o Estado se torna refém dessa chantagem. Neste momento, a plateia começa a se dividir e aplausos calorosos ecoam de um lado, enquanto do outro, sussurros desconfortáveis denunciam a resistência ao confronto. Mas Ciro segue impiedoso, focado no futuro do Brasil. Estamos à beira de um colapso social, econômico e político. A inflação já corrói o salário mínimo, a geração jovem está sem oportunidades e o desemprego estrutural permanece. E o PT continua preso ao passado, à velha política, ao fisiologismo. Ele propõe uma ruptura. Para mudar de verdade, precisamos de um projeto ousado, que combata a concentração bancária, que promova a reforma tributária justa, que fortaleça a indústria nacional e proteja o trabalhador. Ciro conclui, com voz vibrante e esperança acesa: o Brasil tem condições e recursos para crescer de forma justa e sustentável. Mas para isso, é preciso coragem para romper com o sistema que o PT ajudou a consolidar. É hora de escolher entre o passado que nos escraviza e um futuro de liberdade e dignidade. A plateia se levanta em aplausos estrondosos. O ar no estúdio é outro, uma mistura de choque, esperança e desafio. Ciro retoma com olhar firme e voz cortante. Não é só uma questão de gestão ou incompetência. O que está em jogo é o modelo de desenvolvimento que o Brasil escolhe. Lula e seu PT apostaram no modelo exportador, dependente do agronegócio e das commodities, que submete o país à lógica do mercado externo. O resultado: vulnerabilidade econômica e estagnação tecnológica. Ele caminha pelo palco, enfatizando cada palavra. Enquanto países vizinhos avançam com inovação, indústria de ponta e diversificação produtiva, o Brasil fica preso à monocultura do soja, minério e carne. Essa dependência é perigosa e irresponsável. A plateia murmura. A tensão cresce. A gente vê uma ofensiva constante para retirar direitos trabalhistas, aumentar a precarização do emprego sob a desculpa da competitividade internacional. Mas não é competição justa, é exploração. Ciro faz uma pausa mirando diretamente à câmera, como se falasse para cada brasileiro. E onde está o governo Lula nessa luta? Ausente. A estratégia petista foi sempre negociar com os poderosos, barganhar com as elites, abrir mão dos interesses do povo em troca de governabilidade. Isso é traição. Ele eleva a voz. Enquanto o povo paga a conta da crise com fome, desemprego e inflação, o governo insiste em proteger os bancos e grandes empresas. Um modelo que reforça a desigualdade, que aprisiona o Brasil num ciclo vicioso de pobreza e dependência. Ciro recorre a dados econômicos para dar peso às palavras. Entre 2003 e 2010, a taxa de crescimento anual média foi de 4%, mas nos últimos anos do governo Dilma caiu para menos de 1%. Isso mostra que o crescimento não é sustentável. Por quê? Porque não se investiu em educação, infraestrutura, ciência e tecnologia. Ele continua. O Brasil tem 70% da população economicamente ativa na informalidade ou subemprego. Isso significa insegurança, baixos salários e falta de direitos. O governo Lula nada fez para alterar essa realidade estrutural. A plateia acompanha atenta, absorvendo o impacto. E não se enganem. Os programas sociais não são solução definitiva. Eles são paliativos, que garantem votos, mas não promovem a emancipação econômica do cidadão. Ciro abre os braços em gesto dramático. É necessário um projeto nacionalista, que invista pesado na indústria, na agricultura familiar, que proteja o mercado interno e priorize o emprego digno.
Sem isso, o Brasil continuará refém da especulação financeira e da dependência externa. Ele acusa Lula de fazer escolhas políticas equivocadas. O PT, na busca pelo poder, se submeteu aos interesses dos bancos, do agronegócio e da mídia. Fez concessões que minaram a soberania nacional e entregaram o Brasil para o capital estrangeiro. O público reage, aplausos e expressões de concordância. Ciro dá o golpe final. Não podemos aceitar que o Brasil seja governado para os ricos e poderosos. A democracia precisa ser recuperada para o povo, com transparência, justiça social e crescimento sustentável. Ele conclui com energia. É hora de virar a página. É hora de ousar e construir um Brasil para todos, não para uma minoria privilegiada. A plateia explode em aplausos. Alguns de pé, Ciro baixa o tom, com um sorriso contido, olhando para a câmera. Você que está aí, vendo e ouvindo tudo isso, tem papel fundamental. Informe-se, questione, cobre seus representantes. O futuro do Brasil depende da nossa mobilização. O estúdio silencia. Ciro Gomes volta ao centro do palco, com postura firme, mas com um tom de voz mais sereno e reflexivo. Após tudo que falamos aqui, fica claro que o Brasil não pode mais aceitar o jogo de ilusões e promessas vazias que o governo Lula insiste em repetir. Ele faz uma pausa, deixando o peso das palavras se espalhar. Um país com tantas riquezas naturais, com um povo trabalhador e criativo, não pode continuar refém da desigualdade, da corrupção e do atraso. O público acompanha com atenção crescente. Não é sobre quem fala mais alto ou quem ganha mais aplausos aqui. É sobre entender o que está em jogo, o futuro do Brasil. Ciro olha diretamente para a câmera, como falando com cada cidadão. Nós precisamos de uma mudança profunda. Uma mudança que não vem com discursos prontos, mas com ações concretas. Investimento na educação pública, reforma tributária justa, desenvolvimento da indústria nacional e respeito ao trabalhador. Ele retoma o tom firme. O modelo econômico atual, baseado na especulação financeira e na exportação de commodities, não gera empregos dignos nem distribui renda. Isso não é desenvolvimento. O público murmura em concordância. Lula e seu governo repetem as mesmas fórmulas, esperando resultados diferentes. Mas o Brasil não aguenta mais esse ciclo. Ciro levanta a voz com energia renovada. É hora de exigir responsabilidade, transparência e compromisso real com o povo. Chega de proteger os interesses das elites e dos bancos enquanto o povo sofre. Ele conclui, apontando para o público com firmeza. Se queremos um Brasil mais justo, mais forte e mais livre, cada um de nós tem que se levantar e exigir esse futuro. A mudança começa em nós. A plateia se levanta em aplausos calorosos. Alguns gritam palavras de apoio. Ciro sorri e finaliza. Obrigado a todos por assistirem e por fazerem parte dessa luta. Juntos podemos reconstruir o Brasil. E assim, chegamos ao fim deste debate decisivo, que expôs os desafios e as esperanças do Brasil. Foi uma conversa dura, franca, que mostra o quanto o futuro do nosso país depende das escolhas que fazemos hoje. Ciro Gomes trouxe uma voz crítica, um chamado urgente para repensar o modelo econômico e político que domina o Brasil há décadas. Ele nos lembrou que mudanças profundas são necessárias e que não basta promessa, é preciso coragem para agir. Lula, por sua vez, ressaltou as conquistas sociais, as dificuldades enfrentadas em um cenário global complexo e a importância da inclusão como base para o desenvolvimento. Mas o que fica claro é que, para além das palavras, o verdadeiro protagonista dessa história é o povo brasileiro. É você que assiste a este debate agora, que vive o dia a dia com as dificuldades e os sonhos de um país que quer avançar. Não podemos mais ficar reféns de discursos vazios ou de políticas que só beneficiam uma minoria.
O Brasil precisa de transparência, responsabilidade, respeito à democracia e uma visão que inclua todos, dos mais ricos aos mais pobres. Você, cidadão, tem o poder de mudar essa realidade. A mudança começa com o voto consciente, com o debate informado, com a cobrança constante aos nossos representantes. É hora de despertar para o que realmente importa: justiça social, educação de qualidade, emprego digno, saúde acessível, segurança para nossas famílias. Queremos um Brasil onde o trabalhador seja valorizado, onde a juventude tenha oportunidades reais, onde o futuro não seja uma promessa distante, mas uma realidade palpável. Se você acredita nisso, se sente que o país merece mais respeito, mais progresso, então faça sua voz ser ouvida. Compartilhe esse debate com seus amigos, converse com sua família, questione, exija, participe. Só com a mobilização de todos é que vamos construir um Brasil mais justo e próspero para as próximas gerações. Este canal está aqui para levar informação de qualidade, para dar espaço às vozes que lutam por um país melhor. Por isso, inscreva-se, ative as notificações e junte-se a essa comunidade que quer ver o Brasil avançar de verdade. Obrigado por estar conosco até aqui. Até o próximo debate, até a próxima conversa, até a próxima oportunidade de juntos construirmos um futuro melhor para o Brasil. Até o próximo vídeo.